Então, de início aqui, né, a gente está falando da disciplina de circuitos elétricos, eu peguei aqui uma definição lá da primeira referência, da segunda referência nossa, né, que é o David Johnson, definição do que é circuito elétrico. Então, a coleção de elementos elétricos, a gente vai entender, então, a gente precisa entender, então, o que seriam elementos elétricos, né? Uma coleção de elementos elétricos interconectados de maneira específica, com a finalidade de estabelecer um fluxo de carga no sentido definido, né? Aqui também a gente tem essa ideia aqui, né, que passa na definição de que o circuito não é conectado de qualquer forma, né, então tem que ser interconectado de uma maneira específica, e ele tem um propósito, é a finalidade de estabelecer um fluxo de carga no sentido definido, tá? Então a gente vai ver que esse fluxo de carga no sentido definido é exatamente a corrente elétrica, tá bom? E o elemento elétrico, né, o que que seria? O elemento elétrico para a gente aqui é um dipolo. De forma genérica, ele tem essa representação aqui, ó. Ele vai ter um terminal A e B, por exemplo, né? Então seria um elemento aí com dois terminais, ou um dipolo, tá? Como exemplo aqui, a gente tem resistência, a gente tem, ou melhor dizendo, né, o resistor com a resistência R, né? A gente vai ter um indutor, um capacitor, uma fonte, tá? Então a gente vai interconectar esses elementos com essa finalidade de estabelecer um fluxo de carga no sentido definido, né? Daqui a pouco vocês vão ver os símbolos aí, né, da resistência, do indutor, de um capacitor, da fonte de corrente, fonte de tensão, daqui a pouco fonte dependente, e por aí vai, tá? Antes de chegar lá, vamos relembrar aqui o que seriam materiais condutores, materiais isolantes, né? A gente vai estar falando disso o tempo todo aqui, né? Então, primeiro aqui, né, material condutor, tá? Então, seriam materiais ali que no seu interior eles possuem portadores de carga livre, né? E esses portadores vão permitir a passagem de corrente elétrica. Eu coloquei aqui exemplos. Solução de água com sal, né? Se a gente tem aqui uma solução de NaCl, tá? Solução NaCl. Então, a gente, na hora que a gente monta essa solução, né, ocorre ali a dissociação dos portadores de carga Na+, e Cl-, desses íons, né, a gente tem o cátion Na+, e o ânion Cl-, e eles ficam livres ali na solução para poder se movimentar, tá? Então, isso aí permite, né, com que eles, se você aplicar ali uma força eletromotriz, que é um conceito que a gente vai ver posteriormente, isso aí permite que se estabeleça um movimento ordenado ali dessas cargas, né, formando uma corrente elétrica, tá? Mas o que a gente mais usa aqui no circuito são os condutores, né? Os condutores metálicos, tá? Principalmente o cobre. Tá? O alumínio também é bem empregado aí na instalação elétrica. E esses condutores metálicos, eles possuem elétrons na última camada muito, eles são muito pouco presos aí ao núcleo do elemento, tá? Então, a gente até diz que esses elementos, né, eles são livres para percorrer aí no interior. Então, a gente denomina de elétron livre, tá? Esses portadores de carga, no caso dos materiais metálicos, tá certo? Então, eles têm um movimento aleatório, quando você aplica uma força eletromotriz, eles ganham um sentido ali bem definido, uma orientação, um sentido bem definido, estabelecendo uma corrente elétrica, tá bom? E no caso do material isolante ou dielétrico, né, que é uma palavrinha também que a gente tem que lembrar, tá? Já é o contrário, né, já são elementos aí
cujos elétrons da última camada, eles estão muito fortemente ligados ao núcleo do átomo, tá? Ao passo que a gente diz aí que eles não teriam liberdade, né, para estabelecer nenhuma corrente elétrica, tá? Então, como exemplo aqui, a gente tem o vidro, a mica, que é usada para fazer, o material usado para confecção de capacitores, fenolite, que é aquele material da placa circuito elétrico, material amarelado, né? Baquelite, borracha, porcelana e a água pura também, né? Você pega ali uma água deionizada, até mesmo a água destilada. Então, ela tem uma resistividade muito, muito alta, né? Considerada um material isolante, tá? A potável não, porque ela tem bastante sais aí dissociados na água, o que permite a formação de corrente elétrica. Tá? Esses termos, né, pessoal, isolante e condutor, eles são relativos, tá? Então, assim, o que isso quer dizer? Nem no material metálico aqui, que é um ótimo condutor, os elétrons não estão livres para estabelecer a corrente elétrica, né? Por quê? Eles estão minimamente presos ali ao núcleo, e também na hora que a gente estabelece a corrente, aplica uma força eletromotriz, a gente observa choques ali, né? Os elétrons, eles não vão se mover livremente, tá? Então, vai existir uma resistência à passagem dessa corrente elétrica, tá? Isso aí esses choques, né, eles vão ser traduzidos na forma de calor, por efeito Joule ali, ao longo da passagem da corrente. Então, por mais condutor que ele seja, existe uma resistividade ali do material, intrínseca do material. Tá? Por outro lado, o material isolante também ele não é um isolante perfeito, né? Você não pode colocar uma bota de borracha e querer pegar em qualquer tensão elétrica, não é isso? Protege, mas tudo tem um limite, né? A gente diz lá que os materiais dielétricos ou isolantes, né? Uma característica importante deles é a rigidez dielétrica. Essa rigidez dielétrica que vai estabelecer esse limite, né, de um campo elétrico que pode ser aplicado numa determinada espessura de material, ele que vai estabelecer, né, até quando aquele material é isolante. A partir de um determinado ponto, ele deixa de ser isolante, né, o material ioniza e ele passa a conduzir. Tá? Aí você tem a descarga elétrica, tá bom? Um bom exemplo disso também é o próprio raio, né? A gente sabe aí que o ar é um material isolante, o ar. Só que quando as nuvens lá ionizam e ficam com a carga oposta da Terra, e o ar começa a umedecer, na hora que o ar começa a umedecer, essa rigidez elétrica dele abaixa. Aí por isso que chega um determinado momento que ocorre a descarga. Tá? Aqui falando agora de carga e corrente, gente, a gente sabe lá, né, que a gente tem aqui uma representação de um átomo, né? A gente sabe que no núcleo do átomo a gente tem os prótons, que tem carga positiva, e os nêutrons, que não tem carga. E aqui orbitando o núcleo a gente tem os elétrons de carga negativa. Tá? Então, o que define a carga aí desse átomo seria essa diferença entre número de elétrons para número de prótons. Tá? Então, se o material tem número de elétrons igual ao número de prótons, a carga é zero, e à medida que ele tem mais elétrons, por exemplo, né, a carga dele é negativa, e ela é um valor múltiplo da carga elementar, que é a carga de um elétron. Né? Então, a carga de um elétron é menos 1,6 vezes 10 a menos 19, e a unidade é Coulomb, né? Em homenagem ao físico francês lá, Charles Coulomb. E o contrário também é válido, né? À medida que o material ali, ele tem mais prótons do que elétrons, né? A carga também vai ser quantizada, ou vai ser um múltiplo, né, da quantidade positiva agora desse valor aqui da carga elementar, tá? Se você fizer uma regrinha de 3 aqui, você acha que um Coulomb, então, ele é formado por 6,24 vezes 10 a 18 elétrons. Então, por isso que a gente diz que a carga é quantizada, ela sempre vai ser um múltiplo da carga elementar. E lembrando que aí no material, né, o que vai sofrer modificação por esse processo aqui de eletrização, né, a gente tem
Utilização por atrito, contato e indução eletrostática são os mais comuns. O único elemento que vai alterar a quantidade vão ser os elétrons, tá? Aí aqui está uma representação disso, né? Se eu tenho um corpo neutro cuja carga é zero, se eu adiciono um elétron, a carga agora vai ser QE, que é a carga elementar de menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Tá? Então, é só uma ideia inicial, acredito que todos já tenham. Outro conceito, né, pessoal, só para relembrar, quando eu tenho cargas diferentes, elas se atraem e cargas iguais vão se repelir. Tá? Cargas iguais se repelem. Agora, falar um pouquinho aqui de carga e corrente, né? A gente já viu lá atrás, né? A finalidade do circuito elétrico seria mover ou transferir essas cargas, né, através de um percurso específico, tá? Então, para que esse movimento ocorra, né, eu devo aplicar uma força eletromotriz sobre essas cargas. A gente vai chegar nesse conceito daqui a pouco, tá bom? Quando eu aplico essa força eletromotriz, eu estabeleço uma corrente elétrica, que seria um movimento ordenado de cargas, né? Ou simplesmente aqui a taxa de variação de carga, pela taxa de variação do tempo. Então, aqui eu tenho a expressão da corrente elétrica, né? I é igual a dq dt, tá? A unidade de carga é coulomb, de tempo é segundo, então, coulomb por segundo eu tenho a unidade de ampere, né, que é homenagem aí ao Ampère, né, que formulou as leis do eletromagnetismo, em torno lá de 1820, André Ampère. E o que ele estabeleceu, né? Ele estabeleceu um sentido convencional também para a corrente elétrica. Aí, ao invés de considerar que o movimento seria dos elétrons, que é o que acontece na realidade, né? Se eu desenhar um circuito aqui, ó. Um circuito bem simples, né? Uma resistência elétrica. Vamos pôr mais um aqui, né? O circuito ele, com duas resistências em série. Apliquei uma tensão aqui. Essa aqui é uma representação da bateria de E volts naquelas duas resistências R1 e R2. O que acontece? A gente sabe que aqui eu tenho o polo positivo e aqui o negativo, né, da bateria. Deixa eu ver outra cor aqui. Eu tenho o polo positivo e o negativo. Aí a gente sabe, né, que cargas iguais se repelem. Então, se eu tiver um elétron aqui, ó, esse elétron ele vai ser repelido por esse terminal negativo. E ele vai ser atraído lá do outro lado, né, pelo terminal positivo da minha bateria. Tá certo? Esse aqui, gente, é o movimento real, né, ou eletrônico. Só que o Ampère, né, ele estabeleceu que a corrente convencional, você deveria imaginar que o movimento seria das cargas positivas, tá? Então, aqui a gente tem o sentido contrário, né, com uma corrente convencional, tá? Então, essa representação em verde que eu fiz aqui, né, seria a corrente convencional. Tranquilo? Então, na hora de resolver os circuitos, né, os circuitos elétricos aqui, a gente sempre vai trabalhar com a corrente convencional, e não com a corrente real ou eletrônica, tá? Então, a gente imagina aí como se fosse o movimento das cargas positivas, né, mas tendo em mente que o que se movimenta ali no material seriam só, principalmente ali nos condutores metálicos, né, o movimento que ocorre dos elétrons. Naqueles mecanismos de eletrização ali, o elemento que vai se alterar são os elétrons e nada no núcleo ali vai ser alterado, do átomo. Passando para a terceira etapa aqui, pessoal. Então, a gente já falou lá de carga e corrente, né? Como é que eu estabeleço, então, essa corrente? Né? De novo, né? Então, olha lá, as cargas em um condutor, no caso dos materiais metálicos, são os elétrons livres, né? Elas vão poder se mover aí aleatoriamente dentro do material, tá?
Mas se a gente quer um movimento ordenado, né, que seria um movimento lá para estabelecer uma corrente elétrica, eu preciso realizar trabalho sobre as cargas, tá? E exatamente esse trabalho que eu vou realizar sobre as cargas, que é denominado aqui força eletromotriz, né? Esse conceito aqui tão importante na parte de eletricidade, tá? Força eletromotriz ou FEM, né? Que seria esse trabalho realizado sobre as cargas para estabelecer um movimento ordenado, que seria a corrente elétrica, tá bom? A unidade da força eletromotriz vai ser o volt, tá? Que seria o número de trabalhos, né? Ou, desculpa, que seria o número de joules de trabalho desenvolvido sobre um coulomb, tá? E essa unidade a unidade volt, né? A tensão ou diferença de potencial, né? A definição seria o quê? O trabalho realizado para mover uma unidade de carga ou uma carga positiva de um coulomb entre dois pontos, tá bom? E vocês estão vendo, né, que a gente fala de diferença de potencial. Então, é sempre qual que seria a tensão de um ponto do circuito em relação a outro, tá? Aqui eu tenho que entrar agora nesse assunto de convenção de polaridade exatamente para a gente definir alguns pontos que vão ser importantes aí nessa simbologia aqui, né, de representação do circuito elétrico. Tá? Então, aqui eu tenho um elemento qualquer, pode ser uma resistência, pode ser uma fonte, um indutor, um capacitor. E eu tenho aqui os terminais A e B desse elemento qualquer. E eu digo aqui, então, né, pessoal, que sobre esse elemento eu tenho aqui a diferença de potencial VAB. Tá? Então, a representação é essa aqui, né? Essa minha tensão, essa minha diferença de potencial entre esse elemento, né? Ele vai estar V volts positivos aqui, né? De A em relação a B. Por isso esse símbolo mais e menos aqui, tá? Outra alternativa é apontar uma seta para o terminal positivo. Tá, ok? Então, essa representação aqui do mais e menos, ela pode ser feita somente com essa setinha aqui também. Significa a mesma coisa, tá? Ali eu tenho o seguinte, ó, VAB, então, em outras palavras, né? VAB é igual a VA, é o potencial elétrico VA, menos o potencial elétrico VB, tá? E se eu pegar o contrário, né, gente? Se eu quisesse VBA é igual a VB menos VA. Então, eu sei aqui, né, que VAB é igual a menos VBA. Na prática, o que é isso? Não sei se todos já viram no laboratório um voltímetro, né? Que é um instrumento lá para medir tensão elétrica. Ele tem uma ponta de prova positiva e a negativa de referência. A positiva é vermelha, a negativa é preta. Tá? Então, vamos supor que essa tensão elétrica aqui, ó, seja 10 volts, né? Então, se vocês pegarem lá o seu voltímetro e colocarem a ponta de prova vermelha dele aqui, né, desse lado do A, tá? Vou colocar a pontinha de prova dele aqui, ó. E do lado de B, colocarem a ponta de prova negativa, a ponta de prova preta aqui, ó. Então, ele vai marcar lá 10 volts na telinha do instrumento. Tá certo? Então, VAB igual a 10 volts. E se eu inverter essas pontas de prova, né? Se eu inverter, ele vai marcar menos 10, que é exatamente, matematicamente, o que eu quis dizer para vocês aqui, ó, nessa expressão. VAB igual a menos VA. Tá? Então, se eu tivesse... Como é que eu represento aqui? Não, com essa cor, não. Se eu tivesse meu instrumento aqui, né? Selecionado ele lá para medir tensão, né? Ele vai ter a ponta de prova mais e a comum, que é preta, né? Então, eu fiz isso aqui, né?
que eu quis dizer para vocês. Tá? Então, vocês vão ver que isso aqui, pessoal, é um conceito muito simples, mas é muito importante para o que a gente vai ver a seguir, né? Que é como saber se o elemento, então, ele fornece energia para o circuito ou se ele recebe energia do circuito, tá? Então, como que a gente vai definir isso? Se ele precisa de uma excitação aí externa, né? Então, ele vai receber energia do circuito. A gente diz que o trabalho que ele realiza é positivo. Então, essa expressão que está aqui, ó, ela simboliza isso, né? Ó. O trabalho em joules, ele seria a integral da potência do instante inicial até o tempo atual, tá? A potência a gente sabe que é VI. Então, se esse trabalho aqui for positivo, né? Se for maior ou igual a zero, significa ali que o meu elemento é passivo, porque ele recebe energia de um outro elemento externo. Aí ele recebe essa energia, geralmente, como a gente trata aqui se for de uma resistência, né, ele recebe essa energia e transforma a energia em calor por efeito Joule. Se for um capacitor ou indutor, ele vai armazenar essa energia. Um capacitor na forma de campo elétrico, um indutor na forma de campo magnético. A gente vai detalhar isso mais adiante. Agora, se o trabalho for negativo, significa que aquele elemento, ele que está excitando o circuito, ele que está energizando o circuito. Tá bom? Então, vamos falar mais sobre isso aqui, né? Então, o que eu devo analisar para saber se o circuito se o elemento ele está fornecendo ou está recebendo energia, né, do restante do circuito. Então, a gente olha sempre aqui para a polaridade da tensão e para o sentido da corrente, né? É só lembrar de um circuito clássico aqui, ó, um simplesinho, né? Ó, mais simples possível. Vamos pôr números aqui, né? Lei de Ohm a gente ainda lembra, né? Se eu tiver aqui 9 volts e eu tiver aqui 3 ohms, eu sei que nesse circuito vai circular uma corrente, né? Com esse sentido aqui, ó. A corrente convencional. V igual a RI, né? Todo mundo lembra? Então, vou ter aqui 3 amperes. Tá certo? Como que fica aqui a tensão nessa resistência, ó? Né? Então, olha só. Eu sei aqui, né, gente, que a fonte que está energizando o circuito, tá? E a resistência elétrica, ela tá, então a fonte está fornecendo energia para o circuito, e a resistência elétrica está recebendo a energia da fonte e transformando essa energia na forma de calor. Então, a polaridade aqui sobre essa resistência, ela é dada assim, né? Com o mais aqui à esquerda e o menos à direita, de 9 volts. Tá certo? Então, o elemento. Agora, observa o seguinte, nessa corrente de 3 amperes, na hora que ela circular a malha toda, ela vai passar aqui na resistência. Eita. Ela passa aqui na resistência de uma forma contrária ao que passou na resistência. Ó. Ela passa aqui na fonte, né, de forma contrária. O que quer dizer contrário? Na resistência, essa corrente positiva está entrando no terminal positivo e saindo negativo aqui da resistência. E eu sei que a resistência recebe energia. Agora aqui na fonte, ó, a corrente entra pelo terminal negativo e sai pelo positivo. Tá? Então, para eu saber se o elemento recebe energia ou fornece energia, eu tenho que olhar para o sentido da corrente e para a polaridade da tensão. Então, nessa situação aqui, na fonte fornece e na resistência recebe. Tá ok? Eu gosto de dizer assim também, né? Se ao passar da corrente ali a tensão elétrica abaixou, que foi o que aconteceu aqui, a corrente na resistência de 3, na resistência de 3 ohms, a corrente passou e a tensão abaixou em 9 volts. Então o elemento recebeu energia. Já se o elemento, quando a corrente passa, ele eleva a tensão, então ele está fornecendo energia para o circuito, que é o caso exatamente da fonte. Ok? Vamos fazer outros exemplos aqui, né? Se eu tivesse um exemplo coringa assim, ó.
tivesse um elemento qualquer, tivesse uma tensão assim, ó, uma corrente aqui de 2 amperes. Esse elemento aqui seria, estaria fornecendo energia para o circuito ou recebendo energia do circuito? Pensa que tem um circuito aqui, isso é só um pedacinho do circuito, né? Vocês estão vendo que a corrente está saindo pelo terminal positivo e estaria entrando aqui pelo terminal negativo. Ó. Então é o mesmo caso, não é o mesmo caso que a resistência, é o mesmo caso que a fonte aqui nesse exemplo inicial. Então, para essa situação aqui, ele está fornecendo energia para o circuito. Tá certo, gente? Ele está fornecendo, né, de acordo com essa equação aqui que eu pus para vocês, né, a potência dele aqui, ó, potência não, o trabalho, por convenção aí, ele é menor do que zero. Tá? Porque ele que está energizando o circuito. Quando, desde o instante inicial, o circuito foi energizado, até o instante atual, o somatório aí, né, se você pegar ali toda a potência desenvolvida, se a resultante disso for negativa, a gente fala que é um elemento ativo. Tá? Como exemplo de elemento ativo, a gente tem as fontes, né? Ou qualquer CI aí, qualquer circuito que precise de energização externa, né? Seria elemento ativo, tá? Então, para essa situação aqui, ele fornece. A situação contrária, né? Claro, ele vai receber. Então, vamos ver se resta dúvida aí, hein, gente. Se eu tivesse aqui, então. Agora é o contrário, né? Para ele receber, ó, a corrente vai ter que passar. Opa. A corrente vai ter que passar e ele vai ter uma... Desculpa. Agora aqui é diferente, né? A corrente está passando pelo elemento, né? Você tem que imaginar que ela também está aqui, ó. E a tensão sobre o elemento está diminuindo de 12 volts. Essa tensão aqui de 12 volts, ela também pode ser representada aqui, né, gente? Ó, mesma coisa, tá? Tanto faz. Então, como a tensão ali abaixou, né? Corrente positiva entra para um terminal positivo, sai no negativo. Esse elemento aqui, então, ele recebe. Se esse for o comportamento geral aí do elemento, né? Geral quer dizer o seguinte, né? Se desde o instante que ele foi energizado, o instante t igual a zero, até o instante atual t, essa energia for maior ou igual a zero, esse que é o conceito, a gente fala que esse aqui é um elemento passivo. Né, o elemento passivo aí, então, de exemplo, eu tenho resistor, indutor, capacitor, tá? São elementos passivos, né? Eles não têm capacidade aí de fornecer mais energia do que eles receberam, né? No frigir dos ovos, apesar de o capacitor e o indutor eles terem capacidade de armazenar energia, como resultante final, eles sempre vão ter recebido mais do que fornecido, porque eles são elementos passivos. Tá, ok? Então, pessoal, finalizando aqui já, né, a aula vai ser mais rápida. Os últimos conceitos, né, tensão, energia e potência. Tá? Então, acho que potência, intuitivamente, todo mundo tem uma noção, né, do que seria potência, né? Aqui em Ouro Preto mesmo, que é a cidade mais fria, né, vocês estão lá na República, se vocês tiverem opções lá de um chuveiro de 7.200 watts no inverno, né, e um outro lá de 5.400 watts, qual que vocês vão preferir, né? Certamente vai ser o de maior potência, né? Por quê? Porque ele vai aquecer mais, não é isso? Então, daqui o conceito de potência, né? A velocidade pela qual a energia está sendo entregue para ou por um elemento do circuito. Né? Sempre vai ter um elemento que vai entregar a energia para o outro elemento
Um vai fornecer, né, que seria o elemento ativo, para aquele outro elemento passivo receber essa energia. No caso do exemplo que eu dei do chuveiro, né, uma carga puramente resistiva, ele vai transformar toda a energia entregue a ele em calor por efeito Joule. Tá? A gente tem, para a gente chegar nessa expressão aqui da potência, né, P igual a VI, também é uma expressão bem conhecida, a gente tem essa relação aqui, ó, delta, a variação de trabalho é igual a tensão vezes a variação de carga. Né? Então, o que eu quero dizer? Se eu tenho um elemento aqui, ó, que sobre ele está acontecendo uma variação de carga, e ele está sendo submetido a uma diferença de tensão, uma diferença de potencial. Se eu fizer a derivada disso aqui em relação ao tempo dos dois lados da expressão, né? Se eu fizer variação de energia pelo tempo igual V de delta Q, delta T, fizer o limite dos dois lados tendendo a zero, né? A derivada, eu tenho que a variação de trabalho ou energia aqui. Variação, que a gente já viu isso, né? Variação de carga pelo tempo, a gente sabe que é a corrente elétrica, né? Então, a gente tem que a potência é a derivada do trabalho em relação ao tempo, ou da energia. Isso é igual a VI. Daí a expressão aqui da potência instantânea, né? V de T igual a V de T e de T. Ok? E a gente tem a expressão aqui, né? Eu passar multiplicando o tempo ali. Eu tenho, então, que a energia é igual a potência vezes o tempo. Tranquilo, gente? Se eu pegar lá um gráfico, né, tiver aqui a potência ao longo do tempo, potência desenvolvida lá, né? A área sobre a curva aqui, ó. A área sobre a curva não é a integral, né? É exatamente a energia, né? Então, por isso daquela expressão lá do trabalho, ou a energia, né? A expressão anterior que a gente viu, é a integral da potência. Eita. Tá certo? Então, pessoal, no curso, né, a gente vai fazer análise de circuitos, né, para finalizar, então, o assunto de hoje. O que seria essa análise de circuitos? Dado qualquer circuito elétrico, a gente vai ser circuitos tão simples aí como os que a gente já viu lá no início da faculdade ou no ensino médio, né? Então, dado qualquer circuito elétrico aqui, ó, vocês vão ver que ele vai ter fonte de tensão, fonte de corrente, é algo mais elaborado aí, né? Vamos supor esse exemplo aqui, ó. Né, dados os valores ali das minhas entradas, o que são as entradas, então? As entradas são os valores de tensão aqui, ó, e de corrente, das minhas fontes, né? São dos elementos que energizam o sistema, que excitam o sistema, né? Então, se eu tivesse aqui 2 amperes, 6 volts, né? Dados os valores dessas entradas, eu tenho o valor das minhas resistências aqui, por exemplo, ó. Isso aqui caracteriza o circuito, e também essa interconexão entre os elementos aí, né? Que não foi feita aqui de forma... No meu caso foi de forma aleatória, né? Mas pensa que esse circuito tem um propósito, então isso não foi feito de forma aleatória, ele tem essa configuração fixa, tem essas características aqui do sistema, as resistências elétricas, né, associadas com essas entradas. Então, dadas essas entradas, eu tenho que ser capaz, né, se eu tivesse meu circuito aqui, qualquer circuito que seja, né, a gente vai aprender técnicas para analisar qualquer que seja esse circuito, eu tenho que descobrir todas as saídas. E o que seriam as saídas? As saídas são as correntes e tensões em todos os meus elementos ali do circuito. Então, eu tenho que ser capaz de descobrir qual que é essa tensão aqui, ó. Vx, né? Vy aqui. Tem que ser capaz de descobrir essa corrente aqui, ó. Né? Vamos pôr ela aqui para ficar melhor.
em X, e assim por diante. Você tem que ser capaz de descobrir tensão e corrente em qualquer elemento, né? O contrário disso é a síntese de circuitos, né? Dadas as saídas de um circuito elétrico, a gente tem como descobrir também quais são as entradas, tá? Mas na disciplina aqui a gente vai tratar só de análise de circuitos.